Oi, gente, tudo bem com vocês, né? Então, vamos continuar nossas aulas, né? Hoje a gente vai começar terminando de falar de algumas anormalidades de condução que não deu para falar na aula passada, e a gente vai entrar nas DACs, né? Na doença arterial crônica, se não me engano, é crônica mesmo. A gente vai entrar nas DACs, tá? Então, vamos lá. Anormalidade de condução. Hoje nós vamos falar de bloqueios, tá? Então, vamos relembrar, vamos dar uma relembradinha lá atrás. Na primeira aula, né, quando a gente fez a revisão e tudo, a gente viu que o nosso impulso elétrico ele começa lá no nó do átrio ventricular, caminha pelo sistema de condução para poder ir para os ventrículos, então ele passa pelo feixe Dis, pelas fibras de Purkinje, passa por todo esse caminho, polariza o ventrículo e despolariza, certo? Assim, resumidamente, bem resumido mesmo, é isso que acontece. Quando o meu paciente está bloqueado, nós temos vários tipos de bloqueios, tá? Então, quando o meu paciente está bloqueado, tem um atraso nesse impulso que é gerado lá no nó do átrio ventricular. Nesse caso, a gente vai começar vendo o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, esse impulso ele vai acontecer lá no nó do átrio ventricular, e quando ele vai caminhar para os ventrículos, alguma coisa vai fazer esse impulso atrasar, tá? Então, vai fazer o meu paciente ter uma frequência menor, muito menor do que o normal, tá? Então, a gente vai ter ritmo atrial ventricular que vai depender do ritmo adjacente, tá? Então, a gente vai depender de outro ritmo, né? De como que vai estar funcionando esse coração bloqueado. Vamos ter uma frequência atrial e uma frequência ventricular que também vai depender desse ritmo adjacente. Nós vamos ter sempre ondas P que vão anteceder todos os complexos QRS, então eu não vou ter ausência de onda P. Eu vou ter o complexo QRS normal, porém eu vou ter um intervalo entre o P e o R maior do que 12 segundos, tá? Então é um intervalo grande. E relação entre P e QRS, a gente vai ter 1:1, né? Não vamos ter ausência de onda nem nada. Então, esse aqui é um eletro de um paciente com BAV de primeiro grau, tá? Ou bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Aqui vocês percebem, ó, vocês lembram, né, da outra aula que eu mostrei bastante elétrons normais para vocês, né? Aqui, olha, ó, aqui tem a primeira onda, né, a onda P. Aí olha a distância que tem aqui, né, bem maior do que 12 segundos. Aqui eu tenho o complexo QRS. E aqui a onda T. E logo após eu tenho uma onda P de novo. Então, esse paciente com certeza é bloqueado, né? Agora a gente tem o BAV de segundo grau, tipo 1, que nós temos de segundo grau, nós temos dois tipos, o MOBITS 1 ou MOBITS 2, tá? Então, o BAV de segundo grau, tipo 1 ou MOBITS 1, acontece quando um impulso ele não vai ser conduzido através do nó do átrio ventricular para dentro dos ventrículos. Então, esse paciente ele vai ter um impulso lá no nódulo, mas esse impulso ele não vai seguir para os ventrículos, tá? Então, o meu paciente ele vai ter um ritmo atrial regular, mas o ritmo ventricular dele vai ser irregular, tá? Ele vai ter uma frequência atrial maior do que a sinusal e uma frequência ventricular menor do que a sinusal, então ele vai estar, né, meio arrítmico, né, bastante arrítmico. Vai ter onda P que antecede esse complexo QRS, mas exceto quando essas ondas P não forem condutoras, tá? Então, quando essa onda P não for condutora, quando esse impulso não for conduzido, aí não vai ter onda P. O complexo QRS vai ser normal, o intervalo PR ele vai aumentar progressivamente a cada QRS até que aconteça um ausente. Vai ter geralmente, com relação de P para QRS, vai ter de 3 para 2, depois 4 para 3, 5 para 4 e assim por diante. Então, vai variar, tá? Aqui é um eletro de um BAV de segundo grau MOPTIS 1, tá?
tem o elétron normal, aqui ele espaçou mais, e aqui tem uma onda P, uma onda P sozinha, né? Sem o restante do QRS, né? Sem o restante do elétron. Aí aqui volta de novo, aí vem para cá, ó. Um normal, aí aumenta o espaço, aumentou mais ainda o espaço e tem uma onda P sozinha. Já no bloqueio atrioventricular de segundo grau, ou MOBITS 2, tá? Tipo 2, de segundo grau, tipo 2, ou MOBITS 2, acontece quando mais de um impulso não é conduzido através do nódo atrioventricular para dentro dos ventrículos. Então, o MOBITS 1 acontece quando um impulso não é conduzido para dentro do ventrículo, e o tipo 2 acontece quando mais de um impulso não é conduzido para dentro desse ventrículo. Então, vai ser mais ou menos, as características vão ser mais ou menos iguais. Eu vou ter ritmo atrial regular, porém o ventricular, ele pode variar, ele pode ser regular ou irregular. A frequência atrial vai ser maior do que a frequência ventricular, e essa frequência ventricular, ela vai depender do grau do bloqueio. Então, vai depender do quanto o meu paciente está bloqueado. As ondas P geralmente vão ser maior ou igual a 2 para cada QRS, né? Que vocês lembram que aqui a gente tem mais de uma onda que não vai ser conduzida. O QRS vai ter uma duração normal, o intervalo entre P e R vai ser normal para as ondas P, exatamente antes dos complexos QRS. E a relação vai ser mais onda P do que complexo QRS, beleza? Aqui, tá vendo? Ó? Aqui nós temos um traçado normal, né? Onda P, complexo QRS, onda T. Aqui nós temos uma onda P, uma onda P, uma onda P, um complexo normal, né? Aí mais uma, e isso me caracteriza um BAV de segundo grau, MOBITS 2, tá? Já no BAVT, que é o bloqueio atrioventricular de terceiro grau ou bloqueio atrioventricular total, que é o que a gente chama de BAVT, acontece quando nenhum impulso é conduzido através do nódo atrioventricular para dentro dos ventrículos. Então, vai ter o impulso, mas ele não vai chegar no ventrículo. Os átrios e os ventrículos vão bater independentes um do outro, tá? Então, esse paciente ele vai ter um ritmo atrial e ventricular regular, mas ele vai ter uma frequência atrial maior do que a frequência ventricular, e essa frequência ventricular, ela vai estar abaixo de 60 batimentos por minuto. Esse paciente, geralmente, é paciente que chega para nós muito bradicárdico, chega fazendo frequência de 35, já vi paciente fazendo frequência de 28, 30, e sem repercussão hemodinâmica nenhuma, tá? Às vezes pode ter, mas na maioria das vezes não tem. A maioria das vezes mentira, né? É assim, né? Os últimos 2 que eu vi não teve repercussão hemodinâmica, não, e estavam bem bloqueados, tá? Aí, então, a gente vai ter onda P, que vai ocorrer em intervalos regulares, tá? O complexo QRS, ele vai ser menor do que 12 segundos, e se tiver, o marcapasso tiver no nódo atrioventricular, e maior do que 12 segundos se tiver no marcapasso ventricular. Eu vou ter um intervalo PR muito irregular e eu vou ter geralmente mais ondas P do que complexo QRS. Aqui é um paciente que está em BAVT, tá? Bem bradicárdio, tá vendo? Tem certinho as ondas, mas aqui o espaço bem grande, ó, entre a onda P e o complexo QRS, né? É um paciente que a gente vê que está muito bradicárdico, né? Vamos entrar nas DACs agora. Doença da artéria coronária. Falei errado lá no início da aula, desculpa, viu, gente? Então, doenças da artéria coronária. Vamos começar falando da aterosclerose, tá? Percebam bem, aterosclerose, não é arterioesclerose, tá? É diferente. Tá? O que é a aterosclerose coronariana? É um acúmulo anormal de substâncias lipídicas, ou seja, de gordura e tecido fibroso no revestimento das paredes vasculares arteriais, tá? Isso vai criar um bloqueio
né, dessas artérias, dessa luz, desse vaso, né, dessa artéria, dessa veia, e vai estreitar esses vasos coronários para o miocárdio. Fator de risco para infarto, tá? Então, qual que é a fisiopatologia? Engloba um monte de resposta celular, molecular, causada por alguma agressão de superfície de artéria. Então, a lesão ela pode ser iniciada tanto por hipercolesterolemia, o que que é? Colesterol alto, tá? Então, alimentação rica em alimentos gordurosos, em carboidrato, isso tudo vai ajudar a ter esse acúmulo de placas de ateroma, que a gente chama. Hipertensão do paciente hipertenso, acúmulo de radicais livres, né, que pode ser produzido por cigarro, por algum outro fator, por algum, né, algum outro fator desencadeante mesmo, que vai desencadear um processo inflamatório e isso vai levar à elaboração de um extenso aspecto de citoquinas, tá? Que são moléculas de adesão, fatores de crescimento, acúmulos de lipídios e proliferação de células do músculo liso. Isso vai resultar em ateromas, né? Ou placas de ateromas, que vão fazer uma protusão para dentro do vaso, né? E vai obstruir esse fluxo sanguíneo. Essas lesões, elas geralmente se formam em locais de bifurcação desses vasos, né, ou alguma ramificação deles, e vai sugerir um componente hemodinâmico que favorece a sua formação. Quais são fatores de risco? A gente já falou ali atrás, né, mas vamos acrescentar aquilo né, hipercolesterolemia, a gente vai, hipertensão, a gente vai acrescentar obesidade, tabagismo, sedentarismo, diabetes, história familiar de doença cardiovascular prematura, né? A idade, então, quanto maior a idade, maior o fator de risco. Sexo e raça também, tá? Manifestações clínicas. O paciente vai chegar geralmente queixando dor no peito, né? Dor reto-external, e isso vai fazer a gente identificar que esse paciente geralmente chega para nós no pronto-socorro com um infarto, tá? Ou então em crise de angina. Principais fatores de risco que a gente pode prevenir, né? Os modificáveis são hipercolesterolemia, tabagismo, hipertensão e diabetes. Então, a gente vai falar com ele para melhorar o estilo de vida, né? Então, a melhor coisa que ele vai poder fazer ali é melhorar, depois desse quadro, né? Melhorar o estilo de vida dele. Então, hipercolesterolemia. Vocês sabem que a gente tem vários tipos de colesterol, certo? Vou ensinar para vocês como é que a gente descobre quem que é o bom e quem que é o ruim do colesterol, tá? A gente tem 4 elementos do metabolismo lipídico que vai afetar diretamente o desenvolvimento de uma cardiopatia. Quem são eles? Colesterol total, o colesterol LDL, o HDL e os triglicerídeos, tá? Como que eu sei qual que é o colesterol bom? Sabe essa sigla aqui, LDL e HDL? Então, vocês vão gravar o seguinte, ó. Logo, Deus leva. Então, LDL é o colesterol ruim. Aqui a gente vai gravar assim, ó. Hoje Deus livra. Colesterol bom, certo? Mas isso não quer dizer que só porque o colesterol é bom eu posso ter ele lá não sei aonde. Não, ele tem que ficar dentro de uma normalidade, né? Os níveis séricos de colesterol e de LDL, eles podem ser frequentemente controlados pela modificação do estilo de vida, né? E dependendo do nível de LDL e do risco de doença arterial coronária, o tratamento é indicado tratamento farmacológico também, que a gente vai entrar com o quê? Simvastatina, rosuvastatina e essas medicações desse tipo. Modificação do estilo de vida. Então, a gente vai falar com esse paciente para começar a comer direito, parar de comer fritura, parar de comer. Não precisa eliminar para sempre da vida, mas dá uma diminuída. Deixa para comer uma vez só, né, na semana. Então, sei lá, 2 vezes no mês, né? Dá uma diminuída. Iniciar exercício físico.
Outras recomendações, se esse paciente é obeso, a gente vai falar com ele para poder perder peso, isso vai ajudar, né, a ele começar a ter uma nutrição mais adequada, começar a fazer algum exercício físico e parar de fumar, né? Restrição do consumo de colesterol e ácidos graxos saturados, os AGS. Isso inclui alimentos de origem animal, óleo de dendê, óleo de coco, tá? Só uma curiosidade, os alimentos de origem animal, tá? Isso inclui carne vermelha, inclui carne de frango, carne de peixe, leite. São alimentos que a OMS já classificou, né? A Organização Mundial de Saúde classificou eles como potencialmente cancerígenos, tá? Só uma curiosidadezinha para vocês. E alimentos embutidos, tipo presunto, mortadela, salsicha, são alimentos cancerígenos, tá? Isso quem tá falando é a OMS, não sou eu, tá? Então, vamos prosseguir aqui. Minimizar o consumo de ácidos graxos, tipo trans, né? Tipo margarinas, óleos, gorduras hidrogenadas, gorduras industriais. Então, pedir para esse paciente dar preferência, por exemplo, gosta do pão com manteiga? Dá preferência para manteiga, manteiga mesmo, não margarina, porque margarina é pura gordura, né? Consumo de fibra solúvel. Então, onde que a gente encontra isso? Frutas frescas, cereais, mas não é barrinha de cereal, né? É cereal que a gente compra no mercado, não. É cereal que eu digo assim, a aveia, flocos de aveia, amêndoas, essas coisas saudáveis mesmo, né? Vegetais, legumes, eles vão estimular a excreção do colesterol que está lá metabolizado, tá? E os ácidos graxos insaturados, tipo ômega 6, que está presente em óleos vegetais, alguns óleos vegetais, né, tipo, exceto o de coco, de cacau e de dendê. O ômega 9, que está presente no azeite, no óleo de oliva, o azeite de oliva, no óleo de canela, nas azeitonas, no abacate, e nas oleaginosas, né, as castanhas do Pará, castanha de caju. E o ômega 3, que está presente em peixes de água fria, né, em tecidos verdes das plantas, em óleo de soja, no óleo de canola. Então, vai substituir os AGS, né, que é os ácidos graxos saturados, por esses ácidos graxos insaturados, para poder reduzir os colesteróis, tá? Exercício físico, todo mundo sabe que exercício físico é remédio, né? Então, a gente orientar esse paciente, gente, que seja fazer uma caminhada 30 minutos por dia, já tá bom, tá? Isso vai prevenir a doença aterosclerótica, vai reduzir os triglicerídeos e vai aumentar os níveis de HDL, que é o colesterol bom, né? E também vai melhorar a composição corporal, então vai reduzir a obesidade, vai diminuir o índice glicêmico, vai diminuir gordura, né? Eu esqueci o nome, vai diminuir massa gorda, né? Além de diminuir o estresse, diminuir o nível de catecolamina e vai ter um efeito muito bom na pressão arterial, vai diminuir essa pressão arterial, diminuindo tudo isso, né? E isso deve ser adotado como uma caminhada rápida, por exemplo, no mínimo 6 vezes na semana, em média 30 minutos. Menos do que isso não é considerado que você saiu do sedentarismo. Tomando cuidado no clima quente, né? Preferindo exercitar em horários que o clima está mais fresco, passar protetor solar, usar roupas adequadas, tênis adequado, para não poder arrumar outro problema também. Tratamento farmacológico, a gente vai entrar, se necessário, vai entrar com inibidor da 3-hidroxi-3-metilbutaril, né, com a enzima A, ou HMG-CoA. Quem são esses, né, esse palavrão aí? Atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina. Então, são eles que vão ajudar a reduzir o colesterol. Pode entrar com ácido nicotínico também, né, que é a niacina. Posso entrar com ácidos fibrílicos, que é o clofibrato, o fenofibrato. E posso entrar também com o sequestrador do ácido biliar, que é a colestiramina ou colecevelam. Nunca ouvi falar, mas tá bom. E
O tabagismo, que além da gente saber tanto de que faz mal o cigarro, tá? Então, quem fumar aí na minha aula, fazendo favor, pode parar de fumar, né? Brincadeira à parte, mas a portaria da Secretaria de Atenção à Saúde, né? A 442 de 2004, ela aborda um plano para implementação de abordagem e tratamento do tabagismo no SUS. Então, não sei como está funcionando com essa pandemia toda, mas é um tratamento muito interessante, é uma coisa que ajuda muito o pessoal a parar de fumar, tá? Porque você tem todo o apoio, você tem apoio psicológico, você tem apoio com medicamentos, tem apoio de grupos, né? E tem o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas de dependência à nicotina. Então, tem intervenção cognitiva, treinamento de habilidade comportamental, apoio medicamentoso quando é necessário, né? Antidepressivo, né? Como esse medicamento, aí eles podem entrar tanto com reposição de nicotina, pode ser por goma de mascar, pode ser por adesivo, ou um antidepressivo como o BUP, né? A bupropiona, a nortriptilina e, se necessário, até antipertensivo também, que é a glorindina, tá? Isso tudo o SUS está liberado, tá? Tá liberando lá para quem quiser parar de fumar aí. Hipertensão, elevação dos níveis pressóricos, todo mundo sabe que faz um mal pra caramba, né? Não tem nem discussão. Então, hoje em dia, a gente adota como limite, assim, bem limite mesmo, bem alto, 139 por 89 de pressão. Acima do que isso já é considerado hipertenso, paciente hipertenso. Quando é de longa duração, isso vai comprometer o equilíbrio dos mecanismos vasodilatadores e vasoconstritores. Isso vai levar ao aumento da tensão, né, sanguínea nos vasos e vai provocar uma lesão vascular, e isso agrava a aterosclerose. Então, o que a gente vai fazer? Vai orientar para esse paciente modificação do estilo de vida. Então, vai entrar com dieta, vai entrar com exercício físico, vai controlar o peso, vai controlar, né, esqueci, gente, o nome do, quantidade de gordura, né, de músculo, né, corporal, e evitar álcool e tabaco. Tratamento farmacológico entra quando todas essas modificações do estilo de vida não funcionam. Diabetes também vai entrar, vai ser quase a mesma coisa da hipertensão, né? Isso vai estar. O aumento da insulina, ela estimula a dislipidemia. O que é a dislipidemia? É o colesterol, os índices de colesterol aumentados, tá? Isso vai favorecer uma agregação plaquetária e vai aumentada, e isso vai alterar a função do eritrócito e vai levar à formação de trombos, né? Esses trombos estão diretamente ligados à placa de ateroma, tá? Então, qual que é o tratamento? Modificação do estilo de vida, né? Então, dieta, né? Principalmente com redução de açúcar, redução de carboidrato, redução de gorduras, atividade física, controle do fator de risco. Então, esse paciente vai ter, se ele for obeso, ele vai ter que emagrecer, né? Vai ter que diminuir estresse, hipertensão, que geralmente diabetes e hipertensão andam juntas, né? A maioria das vezes a gente vê que os pacientes são tanto diabéticos quanto hipertensos, e controlar essa hipercolesterolemia. O tratamento farmacológico pode ser necessário tanto com a hipoglicemia antioral, que é o Glifage, né, ou a metformina, entre outros, né, que a gente tem, ou a insulina, né? Então, aqui eu coloquei só para vocês terem uma noção, né, dos valores que a gente considera normais, né, ou alto para os colesteróis, para os índices de colesterol. Varia, de acordo com o laboratório, de acordo com o método que foi usado para poder dosar, mas geralmente a gente considera esses valores aqui. Então, colesterol total, eu vou considerar normal quando ele está abaixo de 200. Se ele está entre 200 e 239, ele está limítrofe, então esse paciente já tem que ficar atento para diminuir ele. E se ele está acima, maior ou igual a 240, ele está alto. O LDL é ótimo que ele esteja abaixo de 100,
né? O LDL, vocês estão lembrando que é o colesterol ruim. Entre 100 e 129 é desejável, mas que eu não quero que fique acima disso. De 130 a 159, ele já está limítrofe, então esse paciente já tem que ficar atento, já tem que diminuir. Se ele está de 160 a 189, ele já está alto, e acima de 190, ele está muito alto. O HDL, que é o colesterol bom, né? Abaixo de 40 está baixo e acima de 60 está alto. Então, nesse intervalo, ele está normal. Os triglicérides, a gente quer que ele fique abaixo de 150, né? Um valor ótimo. Se ele está de 150 a 200, ele está limítrofe, então esse paciente já tem que ficar, já tem que acordar para a vida. De 200 a 499 está alto, e acima de 500 está muito alto, né? Então, aqui eu coloquei para vocês verem, né, para ilustrar para vocês como que funciona a placa de ateroma, né? Aqui está o vaso lindo, né? Limpinho. Aí o paciente começou a comer muita gordura, fumar, beber demais e tal, não sei o quê. Então, aqui já começou a aderir uma placa de gordura aqui. E aqui, essa placa ocluiu o vaso todo, né? Isso causa um infarto, tá? Aqui também é a mesma coisa, porém uma imagem diferente. Angina. O que é angina? Que também acho que um monte de gente já deve ter ouvido falar muito de angina. Angina é uma síndrome clínica que é caracterizada por um desconforto torácico ou uma dor associada à isquemia do miocárdio. Etiologia: arterioesclerose coronariana. Veja a diferença. Aqui é arterioesclerose coronariana, tá? Não é aterosclerose. A dor, ela pode ocorrer quando a demanda de oxigênio do miocárdio aumenta ou é comprometida devido a algum fator desencadeante, como esforço físico, ingestão de refeição copiosa, né, ingestão muito grande, né, de comida, exposição ao frio, situações estressantes, e ela pode ser classificada como estável ou instável. A angina estável, ela acontece frente a algum esforço e o paciente repousa, essa dor melhora. Quando essa angina é instável, a intensidade da dor vai mudar ou vai aumentar em frequência da duração ou da gravidade. E o fato do paciente estar em repouso geralmente não vai alterar nada, né? Esse paciente vai continuar sentindo dor. Manifestações clínicas. Esse paciente ele vai queixar dor torácica, né? Dor retroesternal, que é atrás do externo. Pode irradiar para o pescoço, pode irradiar para a mandíbula, pode para os ombros ou para as extremidades superiores, né? Então, é uma dor semelhante à dor do infarto, né? Fraqueza ou dormência, falta de ar, palidez, sudorese, tonteira, náusea, vômito, sensação de morte iminente, que pode acontecer juntamente com a dor. Na angina instável, a dor ela não está associada a nenhum fator desencadeante e ela não vai ser aliviada com repouso, nem pela nitroglicerina que a gente usa, tá? O Tridil. Ela vai necessitar de intervenção clínica. O diagnóstico ele é feito por ECG, né? A gente vai fazer um ECG, vai ter alteração no eletro desse paciente. A gente vai avaliar os exames bioquímicos também para diferenciar a angina do IAM, né, do infarto agudo do miocárdio. Pode ser que seja necessário um teste de esforço ergométrico ou uma angiografia coronária, entre outros exames. Como que a gente trata esse paciente? O tratamento de enfermagem vai consistir em aumentar a oferta de O2 para esse miocárdio. Então, basicamente, assim, todo paciente ele pode estar saturando bem. Esse paciente que está com angina, ele vai ser ligado no O2, tá? A gente vai iniciar o O2 para ele, O2 suplementar. Administração de nitroglicerina, que é uma droga vasoativa, tá? E a gente vai pedir para esse paciente, né, na hora que ele sair desse quadro, né, desse quadro agudo, a gente vai orientar esse paciente
a controlar os fatores de risco. Então, parar de fumar, diminuir o peso, controlar a pressão, a hipercolesterolemia, ou até mesmo a hiperglicemia. Quando essa nitroglicerina é administrada via sublingual, né, que a gente tem ela tanto EV, que é o tridil, quanto sublingual, a dor é aliviada em até 3 minutos, então é de ação bem rápida, né? Então a gente tem que orientar esse paciente quanto a levar o medicamento sempre com ele, tá? Então saiu desse quadro agudo, vai para casa, né? Vai fazer os exames para poder ver o que está acontecendo. Ele tem que levar esse medicação sempre com ele, né? Porque sentiu dor, administra o medicamento, só que esse remédio ele tem alguns pormenores para poder conservar ele. Tem que estar num recipiente escuro, fechado, porque a luz altera a ação dele. E ao usar o medicamento, a língua tem que se manter imóvel e não pode engolir a saliva até que o comprimido tenha se diluído totalmente. Para poder evitar crises, né, a gente usa a nitroglicerina antes de atividade intensa, né, de alguma atividade física intensa ou de relações sexuais, tá? E o que pode acontecer de efeito colateral desse medicamento? Esse paciente pode apresentar rubor na face, né, pode ficar vermelho, pode apresentar cefaleia, ele pode diminuir a pressão e pode apresentar taquicardia também. Por que a gente administra oxigênio? Tá? A administração de bloqueador beta-adrenérgico, tipo propranolol, metoprolol, drogas antiplaquetárias, tipo AS, né, que é a aspirina, a triclopidina, inibidores do GP2B ou 3A, como o tirofiban, né? Vamos resumir esses nomes, né? O tirofiban são drogas antiplaquetárias, ou algum anticoagulante tipo a heparina, né? Se as crises persistirem, a gente, apesar de todas essas medicações, e for constatado obstrução de artéria coronária muito grave, a gente indica angioplastia coronariana e cirurgia de revascularização. Mas vamos voltar lá atrás. Por que a gente administra oxigênio? Vocês lembram aqui, ó, quando eu falei que a dor pode ocorrer quando a demanda de oxigênio do miocárdio adequada, ela está comprometida por algum fator de risco? Então, se esse miocárdio entra em falência, se ele entra, né, se não tem oxigênio suficiente para ele entra em sofrimento. Então, por isso que a gente faz. A primeira coisa que faz com o paciente que dá entrada, que está com crise que tem entrada no pronto-socorro, por exemplo, com dor retroesternal, tá, não sei o quê, leva para a sala de urgência, inicia o O2 por catéter nasal, né? E depois a gente prossegue as orientações do médico, né? Agora vamos voltar aqui, ó. A angioplastia. O que é a angioplastia? Ela vai dilatar a obstrução que está lá, né? Através de um procedimento. Pode ser com catéter balão, pode ser com stent, né? O que for o médico achar que deve fazer. Esse balão ele vai insuflar, vai remodelar essa luz dessa artéria e vai deixar essa artéria livre de novo. Já a cirurgia de revascularização do miocárdio, ou CRVM também, tá? A gente pega uma veia, né? O médico vai pegar uma veia, geralmente pega a safena, e vai enxertar na artéria coronária obstruída. Então, vai fazer tipo uma ponte mesmo. Se está obstruída no local X, ele vai fazer uma ponte assim, pulando aquele local para poder revascularizar o restante do miocárdio. Então, aqui, ó. Aqui é um stand, né? Ó, aqui estava ocluído, aí aqui está o catéter, aqui insufla o balão, então esse stand ele abre e aqui ele fica lá, né? Agora aqui, ó, a gente pega um pedaço, que é a cirurgia de revascularização. Como que faz? Vem cá, pega a safena, né? Vamos supor, geralmente a safena. Vamos falar
que essa oclusão tá aqui, por exemplo. Daqui, ó. Tá aqui, ó. Então, ele vai pegar e vai colocar essa safena aqui e vai ligar ela cá embaixo para poder revascularizar e pular essa parte que não tá legal, né? Vamos lá, infarto do miocárdio. Todo mundo também já ouviu falar de infarto do miocárdio, né? Popularmente conhecido também como ataque cardíaco. É um processo de isquemia de uma área cardíaca devido à oclusão de alguma artéria coronária ou de algum dos seus ramos, né? Pode ser por um trombo ou por qualquer outro motivo. À medida que essas células vão ser privadas de oxigênio, né? Essa célula tem que ser oxigenada, a gente já viu isso também. Então, à medida que elas vão ser privadas de oxigênio, vai ter necrose, vai ter isquemia, né? Vai ter morte celular, né? Então, essa área de isquemia ela vai aumentar e vai ocorrer uma lesão celular e falta de oxigênio, que pode resultar em infarto, pode resultar em morte das células, né? Em consequência, essa necrose, né, essa isquemia, esse paciente vai ter alteração elétrica, que pode causar desde pequenas arritmias até uma parada cardíaca, uma PCR. O que me causa um infarto? Arterioesclerose, né? Embolia coronariana, espasmo arterial coronário ou angina pectórea. Quais são as manifestações clínicas do infarto? Dor torácica súbita e contínua. Apesar do repouso e da medicação, então esse paciente vai continuar sentindo dor, que pode irradiar para os ombros, pode irradiar para os braços, principalmente para o lado esquerdo. Pulso e respiração, eles vão estar mais rápidos do que o normal, porque isso é sinal de dor, né? Frequentemente, esses sintomas, eles podem estar acompanhados por náusea, por vômito, sudorese, palidez e sensação de morte iminente, tá? Complicações. Então, esse paciente, ele pode apresentar arritmia fatal, choque cardiogênico, edema agudo pulmonar ou até morte súbita. E a principal sequela do IAM, quando a gente não trata ele adequadamente muito rápido, pode ser uma insuficiência cardíaca. Como que eu faço o diagnóstico? História clínica, então esse paciente ele vai chegar queixando dor reto-external, não sei o quê, que irradia para o ombro, tal, isso todo mundo sabe, né? Então a primeira coisa que a gente faz, faz um ECG, chama o médico, liga o O2 e esse médico ele vai pedir as enzimas cardíacas, né? O CK, CKMB, CPK, e vai ver quais enzimas que ele acha que deve pedir. O que eu vou ver nesse paciente? Eu vou ver alteração no ECG. O que vai ter nesse ECG? Inversão de onda T, né? Elevação do segmento ST, desenvolvimento de uma onda Q anormal. Então, eu posso perceber essas três variações. Os níveis séricos de enzimas. Então, a gente tem a CPK, que é a creatinina fosfoquinase, a CKMB, que é a creatinina fosfoquinase banda miocárdica. Elas vão estar elevadas após 2 horas do IAM e do infarto, né, do primeiro evento, e até 24 horas depois. 24 horas depois vai ser o pico, vai ser a hora que ela vai estar mais alta. O nível de mioglobulina M, ela vai aumentar em torno de 1 a 3 horas e vai atingir o pico em 12 horas após o início dos sintomas. E temos a troponina, que é o padrão ouro hoje, tá? A nível de troponina ele vai estar aumentado após algumas horas durante o IAM e vai permanecer elevado por um período de até 3 semanas. Por isso, ela é o padrão ouro para a gente perceber o infarto. Quais são os tratamentos de enfermagem? Então, a gente as primeiras 48 horas são cruciais. Por quê? Gente, tempo é músculo nesse caso aqui. Então, quanto mais tempo eu demorar para atender o meu paciente corretamente, para ele demorar para receber o tratamento adequado, mais músculo cardíaco ele vai perder. E a partir da hora que necrosou, que isquemiou, ele não reverte mais.
tá? Por isso que a gente tem que atentar, tem que ser muito rápido nisso. Então, a gente tem que manter esse paciente monitorizado nas primeiras 48 horas, de preferência uma unidade coronariana, então numa UCI, né? Unidade coronariana intensiva. A gente vai administrar, isso é protocolo em todo lugar, aspirina, nitroglicerina, morfina, beta-bloqueador e alguns outros medicamentos que o médico achar indicado no momento. Mas aspirina, nitroglicerina, morfina e algum tipo de beta-bloqueador é básico, tem que fazer, tá? Enquanto o diagnóstico vai ser confirmado. Não foi confirmado, mal também não vai fazer para ele. Estava sentindo dor, a morfina vai ajudar. Aspirina, provavelmente esse paciente vai estar com angina se não tiver com infarto. Então, assim, não vai fazer mal também. Iniciar a oxigenoterapia, né, para poder hiperoxigenar esse sangue, para poder levar mais oxigênio para esse coração. Realizar esse ECG com urgência e depois, de preferência, seriar esse ECG, né? Avaliar condições para terapia de reperfusão, então pode ser ou uma angioplastia ou uma terapia trombolítica. E a gente pode entrar com agentes trombolíticos também, ou alteplase ou reteplase. Eles vão ser administrados o mais precocemente possível, após o início dos sintomas, e tem que ser dentro de 3 a 6 horas. Passou isso, não adianta dar mais, tá? E, se necessário, né, em casos mais graves, a gente faz uma ACTP. O que é? A angioplastia coronária transluminal percutânea. Então, aqui, ó, é o que eu falei com vocês, né? O infarto começou aqui, esse paciente sentiu dor e tal, achou que era uma dor à toa, não foi no médico. Aí a dor piorou, né? A dor piorou muito e tudo, e ele não estava suportando, ele foi no médico. Só que o médico deu, tá, pronto-socorro estava cheio e tal, demorou demais para atender. Olha a quantidade de músculo que foi perdido, de área cardíaca que foi perdida por causa de uma isquemia, né? Então vamos lá. Distúrbios valvulares. Prolapso da válvula mitral. Isso ocorre quando? Quando uma parte ou de um ou ambos os folhetos da válvula mitral, vocês lembram que a válvula mitral é a válvula bicúspide, né? Eles retrocedem para dentro do átrio durante a sístole. Geralmente é um distúrbio que vai ser herdado, então é hereditário, do tecido conjuntivo que resulta em dilatação de um ou ambos os folhetos da válvula mitral. Quais são as manifestações? Em geral, esse paciente não vai apresentar sintoma, mas quando está presente algum sintoma, eles vai incluir fadiga, dispneia, tonteira, vertigem, alguma palpitação, né? Vai sentir palpitação, dor torácica e ansiedade. Pode ter regurgitação mitral e alguns pacientes vão apresentar sintomas e sinais de insuficiência cardíaca. Quais são as complicações? Dilatação cardíaca, fibrilação atrial, hipertensão pulmonar e insuficiência cardíaca congestiva. O diagnóstico ele é clínico, né? Então, geralmente esse paciente ele vai apresentar na ausculta um som extra, né? Que é referido como estalido mitral, e pode ser pedido também um ecodoppler. E qual que é o tratamento para esse paciente? Quando esse paciente está sintomático, a gente vai orientar ele a evitar cafeína, álcool e tabaco. Pode precisar usar algum antiarrítmico, né? Algum nitrato, ou bloqueador do canal de cálcio, ou até mesmo um beta-bloqueador. Quando a doença está mais avançada, pode ser que seja necessária intervenção cirúrgica, né? Até para reparação ou substituição dessa válvula mitral. A gente vai orientar esse paciente quanto à necessidade de antibiótico-terapia antes de procedimentos invasivos para poder evitar uma sepse, né? Para poder evitar uma infecção sistêmica e, se caso tiver, nós vamos tratar a insuficiência cardíaca. Essa aqui é o prolapso, né? A válvula normal, a válvula com prolapso. E aqui é uma válvula mitral in situ mesmo, né? No coração mesmo. Cirurgia de peito aberto, que particularmente é linda. Mas vamos lá. Regurgitação mitral. O que é? É o refluxo do sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo durante a sístole.
Vocês lembram que esse tipo de coisa não pode acontecer, né? Por exemplo, aqui no caso desse prolapso, essa válvula não pode acontecer isso aqui, porque senão, né, ela não bloqueia o sangue de voltar, né? Por isso que dá aquele monte de problema. E o refluxo do sangue também não pode acontecer, né? O sangue tem que ir num sentido só. Por que acontece isso? Alterações degenerativas da válvula mitral, isquemia de ventrículo esquerdo, cardiopatia reumática, alguma alteração mixcomatosa, endocardite infecciosa, lúpus eritematoso sistêmico, miocardiopatia e cardiopatia isquêmica, tá? Manifestações clínicas, dispneia, esse paciente vai queixar de dispneia, fraqueza, fadiga, palpitação, tosse. Pode ser que esse paciente venha a desenvolver uma insuficiência cardíaca congestiva também, né? O diagnóstico ele é feito além do exame clínico, né? Que vai me mostrar um sopro sistólico de alta tonalidade. A gente pode pedir um ecodoppler ou um eco transesofágico, tá? Tratamento de enfermagem vai consistir em o mesmo, né? Da insuficiência cardíaca congestiva, da ICC, tratamento farmacológico, nós vamos entrar com inibidor da enzima conversora da angiotensina. E, se precisar, vamos fazer uma cirurgia de valvuloplastia mitral. Qual que é a fisiopatologia da regurgitação mitral? Durante a sístole, né, ventricular, o sangue ele vai voltar para o átrio esquerdo. Isso vai me causar o quê? Um débito cardíaco reduzido. Isso vai também me causar, vai elevar a pressão no átrio esquerdo, porque esse sangue ele vai voltar para lá, não era para estar voltando, porque está entrando mais sangue naquele átrio, né? Vai aumentar a pressão pulmonar, vai causar uma congestão pulmonar, né? Porque vai ter um excesso de líquido naquele pulmão que não era para estar ali, e isso vai causar uma tensão adicional do ventrículo direito, tá? Então, assim, reflui tudo ali para trás e causa uma bagunça danada. Isso aqui é o que acontece, né? A regurgitação, né, que era para ter o normal do sangue era vir para sair daqui, vir para cá e ir para cá. Só que ele vai um pouquinho para cá, mas ele volta para cá também. E ele no eco aparece assim, ó, tá? O sangue mistura, não era para estar misturando, né? Estenose mitral. O que é estenose? É um espessamento dos folhetos da válvula mitral, que vai levar a uma obstrução. Então, esses folhetos eles tinham que estar leves, né, para poder movimentar. Esse folheto vai estar mais enrijecido, vai estar mais espesso, e isso não vai conseguir movimentar do jeito que ele deveria, né? E isso vai levar no quê? Uma redução do fluxo sanguíneo do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Geralmente é causado por endocardite reumática e pode causar o que no paciente? Dispneia, desfolso, fadiga progressiva, hemoptise, tosse, sibilância, palpitação, ortopneia, dispneia paroxística noturna e repetidas infecções respiratórias. O diagnóstico ele é clínico, com ecodoppler, ECG, cateterismo cardíaco pode ser necessário e angiografia. Tratamento e cuidado de enfermagem. É idêntico ao tratamento para insuficiência cardíaca congestiva. Pode ser necessário usar um anticoagulante e tratar alguma anemia que pode ser que apareça. Profilaxia com antibiótico terapia para poder evitar essa endocardite infecciosa, evitar atividades extenuantes. E, se precisar, a gente tem que fazer intervenção cirúrgica, como valvuloplastia, substituição de válvula mitral, tá? E qual que é a fisiopatologia dessa estenose? Então, primeiro eu vou ter um volume e uma pressão arterial esquerda elevado devido a uma resistência desse orifício, né, que vai estar estreitado.
Isso vai me causar o quê? Dilatação e hipertrofia no átrio esquerdo. Quando ela é aguda, então quando ela começou recentemente, isso vai causar uma pressão pulmonar elevada e isso vai causar congestão pulmonar. Quando ela se transforma em crônica, isso vai causar uma resistência elevada de artéria pulmonar, que vai causar uma hipertensão pulmonar e que vai reduzir a complacência pulmonar. O que é a complacência? Vocês lembram lá da aula? Complacência é a capacidade que o pulmão tem de aumentar e diminuir à medida que a gente respira. Então, se eu tenho uma complacência pulmonar reduzida, esse paciente vai ter uma capacidade pulmonar reduzida também. Né? Isso não é legal. Aqui, uma válvula mitral normal e aqui uma válvula mitral com estenose, tá? Regurgitação aórtica. Regurgitação aórtica, como o próprio nome diz, é um refluxo de sangue da aorta para o ventrículo esquerdo durante a diástole, né? O que leva a isso? Lesões inflamatórias que pode deformar esses folhetos da válvula aórtica, endocardite infecciosa, reumática, anormalidades até mesmo congênitas, né? Doenças como sífilis, algum aneurisma dissecante, algum trauma torácico, pode ser até mesmo um trauma torácico fechado, ou alguma deterioração de uma substituição valvular anterior, tá? Manifestação clínica, esse paciente ele vai queixar pulsação arterial acentuada na artéria carótida, isso a gente vai conseguir ver, né? Ou temporal, né? Dispneia de esforço, fadiga, ortopneia e, deixa eu lembrar o nome aqui, dispneia paroxística noturna. Diagnóstico. Então, a gente vai fazer o exame clínico, né? Que vai me revelar um sopro sistólico com um som bem alto e súbito. Pulso e martelo d'água, então a gente vai sentir o pulso fazer assim, ó. A sensação é essa mesmo, tá? Como se estivesse dando peteleco assim, ó. Um quadro no qual o pulso colide com o dedo que faz a pulsação, tá? Então, desse jeito mesmo. Ecocardiografia, ECG, ressonância magnética e até mesmo cateterismo cardíaco. Como que a gente trata esse paciente? Primeiro, a gente vai entrar com profilaxia com antibiótico terapia, para se caso ele tiver com alguma endocardite. Evitar atividades extenuantes, tratar se ele tiver alguma arritmia ou alguma insuficiência cardíaca, entrar com bloqueador de canal de cálcio, inibidor da ECA, né, que é a enzima conversora de angiotensina. Intervenções cirúrgicas, pode ser valvuloplastia ou substituição valvular. Fisiopatologia. O sangue, a partir da aorta, ele vai retornar ao ventrículo esquerdo durante a diástole. Isso vai causar uma dilatação do ventrículo para poder acomodar esse sangue, né, aumentado, que não era para estar aquilo tudo de sangue ali. Essa dilatação vai causar uma hipertrofia do ventrículo, porque é um músculo, tudo que você exercita muito, né, ele cresce, certo? Então, todo músculo que você exercita, por isso que a gente faz musculação, certo? Então, vai causar uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, uma pressão arterial sistólica elevada, pode causar vasodilatação reflexa e diminuir a resistência periférica e da pressão arterial diastólica, tá? Então, esse paciente ele vai apresentar pressão sistólica elevada e diastólica baixa, mais baixa que o normal. Aqui, ó, aqui é a regurgitação, né, da aorta. Aqui tá o ramo da aorta, né, e aqui a regurgitação. Estenose aórtica é uma calcificação das cúspides que leva ao estreitamento do orifício entre o ventrículo esquerdo e a aorta. É causada por alguma alteração degenerativa da válvula, então pode ser por diabetes, pode ser por hipercolesterolemia, pode ser por hipertensão, né? Para quem não sabe, diabetes e hipertensão costuma atingir órgão-alvo, né? O principal problema dela é esse, e o coração é um órgão-alvo, né?
Então, malformação congênita do folheto também, endocardite reumática. Meu paciente ele vai chegar queixando o quê? Estreitamento progressivo de orifício valvular, vai queixar ventrículo, não, minto, volta lá. Fisiopatologia, qual que é a fisiopatologia dele? Então, vai ter um estreitamento desse orifício valvular, que vai causar o ventrículo esquerdo ele vai superar a obstrução, né, na circulação. Essa pressão ventricular esquerda vai aumentar. Isso vai causar uma hipertrofia do ventrículo e o corpo vai fazer mecanismos compensatórios que vão falhar, né? Porque não tem o que fazer, não tem jeito. Manifestações clínicas, o paciente vai chegar queixando dispneia de esforço, ortopneia, dispneia paroxística noturna, edema pulmonar, tonteira, síncope e pode queixar angina também. O diagnóstico ele é clínico, que vai me revelar também um sopro diastólico alto e áspero, ecocardiografia com Doppler e ECG. Como que a gente trata isso aí? Antibiótico-terapia, né, para endocardite infecciosa. A gente vai tratar arritmia, insuficiência cardíaca. Vamos tratar pode ser que seja necessário intervenções cirúrgicas, né? Então a gente, se precisar, vai fazer substituição valvular, valvuloplastia percutânea. Pode ser necessário 1 ou 2 balões. Aqui é a válvula aórtica, né? E aqui vai a estenose, né? Um estreitamento aqui da válvula, né? Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Lembrando, só para lembrar vocês que semana que vem é semana de prova, tá? Então nós vou encaminhar para vocês a prova, tá? Na semana que vem. Essa semana eu vou encaminhar os exercícios, tá? Pra vocês poderem fazer para mim e tem até na semana que vem para poder fazer. A prova vai seguir o modelo que foi feito no ano passado, no final do ano. Então, a prova ela tem que ser entregue na escola, tá? A gente vai ver o dia, eu vou deixar escrito para vocês certinho o dia, tá? Para vocês entregarem lá. Beleza? E é isso. Muito obrigada pela atenção. Até semana que vem.